Pergunta é de Marcos Araújo. Ele me pergunta qual a importância de ser um bom aluno ou de se ter um bom aluno. Bom, Marcos, a ideia de ser um bom aluno implica primeiramente em ser respeitoso, em absorver bem os conhecimentos, em cuidar para que esses conhecimentos não se deteriorem ou não se alterem mediante a sua própria vontade ou mediante a sua idiosincrasia, né? Nós humanos temos, principalmente na posição de alunos, em um primeiro momento temos o fascínio, né? Nós temos a admiração, nós temos o desejo, nós queremos ser como os nossos professores. Contudo, chega um ponto também em que, com o desgaste da relação, nós acreditamos que podemos ser aquele professor. Obviamente que aprender é uma coisa, ensinar é outra, obedecer é uma coisa, governar é outra, né? Fazer oposição é uma coisa, ser forte e seguir adiante é outra, são coisas completamente diferentes. Mas como você me pergunta sobre o aspecto de ser um bom aluno, eu acho que sobretudo é entender bem as palavras do professor, entender bem os conselhos, as lições e ser capaz de aplicar isso na sua própria vida. E se algum dia você se torne também um professor, ser capaz de realizar um trabalho igual, se não melhor. Talvez nesses tempos atuais de mudanças profundas, de liberdades, de condições do eu sou, eu posso, eu quero, muitas pessoas também tenham essa mesma dúvida que você apresenta. Muitos me perguntam também sobre ser um bom aluno, sobre ser um bom professor. Olha, é muito difícil para mim estabelecer um ponto de vista, uma vez que eu tenho apenas as minhas experiências pessoais. Seria necessário que eu escutasse muitas outras experiências, que tivesse uma condição de avaliação muito mais profunda que não possuo. Tá? Eu só tenho a minha experiência e só posso dizer através da minha perspectiva. Dentro da minha perspectiva, nós temos vários aspectos que vão nos ajudar a compreender bem essa questão de ser ou não um bom aluno, né? É comum, quando nós nos sentimos aturdidos, com a mente ofuscada, com a mente confusa, estabelecemos algumas diatribes interiores ou exteriores, ou até mesmo atacar as pessoas que nós admiramos. Por que isso? Olha, em geral nós temos uma sensação de domínio, uma sensação de querer dominar. Nós temos todos um pouco isso de macho primário, não é? De fêmea primária. Ou seja, a pessoa tem que ser o centro das atenções, ela tem que dominar o ambiente onde ela está, ela tem que ter a palavra final. E às vezes essa questão de ter a palavra final, ela define ou estabelece algumas histórias de maneira dramática, não vamos dizer nem de maneira trágica, porque isso fugiria ao controle dos humanos, né? Daí vem a tragédia grega, mas em geral a insatisfação ou a própria dúvida, a confusão mental, ela pode levar a uma série de outros pontos que são ilusórios, que não são reais, né? Se a função do aluno é aprender bem enquanto aluno, ele não tem que se preocupar em ensinar, ele tem que se preocupar em aprender. O professor tem que se preocupar em ensinar bem, em ter bons exemplos, em dar bons conselhos, em transmitir bem aquilo que ele propõe. E o aluno é aprender bem. Por isso nós falamos, por exemplo, que o que é um shidoshi? É uma pessoa que entendeu bem as palavras de outro shidoshi, é uma pessoa que entendeu as palavras de outro mestre. Nada mais do que isso. Agora, a maneira como ele vai se movimentar no cotidiano, no dia a dia, você vai perceber através dos frutos, né? Nós falamos que um fruto sempre cai perto da árvore. Ou seja, você sempre vai ver, ainda que tenham exceções, algumas ovelhas negras, você vai ver quando um professor é bom, quando os conselhos são bons, os alunos são bons, em geral aquele trabalho segue e perpetua de uma maneira muito interessante. Obviamente que podem haver distúrbios, as ideias podem ser desvirtuadas, mas isso é do ser humano. Tá? Isso já não entra na ideia da classificação do que seria bom ou ruim em relação a ser um bom professor ou um bom aluno. Porque às vezes uma pessoa tem um problema pessoal, tem um problema em casa, tem um problema de frustrações, de decepções, e os seus impulsos interiores são muito maiores do que a condição dele de se comportar de maneira adequada ou de maneira que pelo menos se espera. Então, a importância de ser um bom aluno, ou de se ter um bom aluno, primeiramente é a qualidade do aprendizado, depois a qualidade da perpetuação desse aprendizado, que
se nós formos observar bem, em cada época tem que ser melhor. Nós temos que ir sempre a melhor. Progredir, evoluir, ser capaz de se reorganizar mediante esse processo de progredir e evoluir. Então é função do professor ensinar bem, mas é função do aluno ouvir bem, entender bem e compreender bem. Então ser um bom aluno nada mais é do que entender bem as palavras de outro professor.